Oiê, vamos falar da UFO? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para a gente poder entender um pouquinho mais do que é a UFO, o que é de você na parte de inglês, eu vou aqui analisar como que a gente teve a questão número 2 da UFO da segunda fase de 2023, que inclusive eu também vou pegar um exemplo de uma resposta de uma pessoa que passou em medicina com essa pergunta também já respondida. Eu quero que vocês entendam que sim, a gente tem a possibilidade de fazer com que a gente tenha respostas boas sem alcançar a nota máxima, e que lógico que pode ser próximo da nota máxima, mas que também é interessante saber dessas estratégias de resposta. Eu vou deixar tanto o link da pergunta quanto também, inclusive, das respostas possíveis aqui embaixo do vídeo para você poder depois dar uma olhada. Então vamos ver. Quando a gente tem a segunda questão na UFO, na segunda fase, geralmente, eu tô falando geralmente, temos uma pergunta que vai ser respondida em português. A UFO sempre vai colocar uma pergunta que você vai ter que responder na língua objetiva e depois uma que vai ser em português. Lembrando que as perguntas sempre se dividem em A e B. Pode ser que existam outras etapas do que você tem que responder, mas sempre você vai ter A e B para poder responder e ganhar um total de 40 pontos. Então vamos analisar aqui. Geralmente na segunda questão é o que a gente responde em português. Sempre preste atenção no enunciado para saber o que tem que responder em português, porque pode mudar. Vamos ver aqui. Responda a questão em português e respostas em inglês não serão aceitas. Based on the text, answer the following questions. Explain the process scientists use to produce these cyborg cells. Identify at least two characteristics of cyborg cells described in the text. Então vamos ter que temos tanto como que explicar o processo que os cientistas fizeram para produzir essas células e também duas características que também temos dessas células ciborgues. Vamos analisar o texto. Scientists have implanted an artificial hydrogel scaffold into bacteria to create semi-synthetic cyborg cells that could one day function as tiny robots in medicine, environmental cleanups, and industrial production, according to a recent study in Advanced Science. In addition to making the cells hardier, this scaffolding eliminates their ability to reproduce so they can be controlled better than genetically modified live bacteria. The cyborg cells are also easier to create than fully artificial cells of similar complexity. We never thought this would work, says synthetic biologist and study co-author Chi-Meng Tan of the University of California, Davis. When you introduce the gel matrix into cells, most of the time you would think you would kill them, but his team decided to try. To build a biological robot, researchers often hack a living microbe's genetic code to adapt the organism to an intended purpose. But billions of years of evolution have taught microbes not to do things that endanger them, a vexing situation for synthetic biologists who want cells to produce valuable but toxic chemicals or to do other hazardous jobs. They're not stupid, they're not going to do something that doesn't make them either divided better or grow better, says University of Minnesota synthetic biologist Kate Amadala, who wasn't involved in the new study. That's kind of their business model, because fully artificial cells don't reproduce or have survival instincts. They're easier to control than live cells, but it's often hard to make them sophisticated enough for complicated jobs. In terms of complexity, they're just no match for natural cells, Tan says. To make cyborg cells, the researchers infused live Escherichia coli with a hydrogel, which then links to a dense mass of wet molecular noodles. This fortification made the cells sturdier, letting them survive toxic stressors that would kill ordinary E. coli. Such cells fall somewhere between artificial and natural. They can't divide but otherwise have normal function and metabolism. The team also showed that the cyborg cells can be programmed with genetic circuits, sets of genes that let cells do simple computations, and equipped with genes that help them invade tumor cells. Scientists have incorporated hydrogels into fully artificial cells before, but hydrogel components are super hard to control within a living cell, Adamala notes. Tan says the group stumbled onto the right hydrogel basically by accident and spent months fine-tuning the recipe so bacteria could survive onto the right hydrogel basically by survive it. Tan and Adamala agree that turning other cells types into cyborgs could be useful. Yeast, for instance, is a fungus that can make proteins bacteria can't. For now, Tan's team is working on programming cyborg bacteria to deliver vaccines and act as tiny terminators for cancer cells. Então vamos ver aqui.
a gente tem tanto a explicação do processo, que foi feito nos 2 primeiros parágrafos, e da letra B, nós temos as 2 características que vamos ter, então, feito na parágrafo número 3. Vamos acompanhar aqui como que ficou a resposta. Então, a nota obtida foi de 38, e temos na letra A, para produzir a célula ciborgue, os pesquisadores juntaram uma bactéria da espécie Escherichia coli com um hidrogel que geravam uma massa molecular forte o bastante para sobreviver em meios tóxicos. A partir daí, podem ser incorporados genes e informações para a realização de uma certa função. Na letra B, a célula ciborgue não consegue se dividir e reproduzir, mas tem o metabolismo funcionando normalmente e futuramente podem auxiliar a medicina e a produção industrial. Então perceba que aí a gente vai ter aqui, então, todo o elencamento, porque as perguntas, às vezes, de inglês pode ter isso, que você tem que responder mais de uma coisa dentro de uma pergunta, você tem que ter uma estrutura. Como você pode ter percebido quando a gente vai ver aqui, na parte da letra B, identifique pelo menos 2 características de célula ciborgue, e a partir daí, a gente tem essas 2 características que é o que vai ser respondido. Assim como a gente vai ter isso em vários outros tipos de perguntas, sempre preste atenção no que precisa de ser de estrutura da sua resposta. Isso ajuda você não só a chegar mais perto da nota máxima, como também a probabilidade de você conseguir estruturar bem sua resposta e fazer o que o corretor quer que você faça na sua resposta. Se ficou com alguma dúvida, alguma coisa que você queria perguntar, ou se não, você não responderia desse jeito a pergunta, mas faria de outro jeito, coloca a sua resposta aqui embaixo nos comentários para poder dar uma olhada e até também te guiar se ficaria uma boa resposta ou não. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!